Boas-vindas ao Histórica. Neste Biografia Histórica falaremos sobre Steve Jobs. Sou Nélio Amaro Olivo e ao meu lado está o professor José Graça Kiffern. Professor Graça, por que nós vamos falar neste programa sobre Steve Jobs? Primeiramente porque o Steve Jobs ele era um visionário, uma pessoa muito importante, não apenas na área tecnológica, mas até mesmo artisticamente falando, ele era um visionário. E no dia 5 de outubro está completando 10 anos do seu falecimento. Então, lembrando essa data aí que ele faleceu, nós estamos fazendo aqui uma biografia, relembrando acontecimentos desse personagem tão importante da história. Muito bem, como é que nós podemos começar então a localizar Steve Jobs na história? Quando ele se torna relevante para a história? Ele se torna relevante a partir de 1975, quando ele se associa, ele conhece, um dos colegas dele da época, era o Steve Wozniak. O Steve Wozniak era uma pessoa genial tecnicamente falando. Era um gênio precoce. Ele, na parte eletrônica, ele já tinha muito conhecimento avançado para a época, sem estudar o assunto. Ele, naturalmente, ele já desenvolveu desde bem cedo na vida dele habilidades fora do comum. Então, tecnicamente falando, o Steve Wozniak era excepcional, mas talvez o Steve Wozniak sozinho ele não teria feito nada muito grandioso. Claro, não há como ter certeza, estamos especulando aqui. Mas quando o Steve Wozniak ele conhece o Steve Jobs, daí essa dupla, essa junção de habilidade técnica com visão comercial fez com que eles construíssem algo extremamente importante nesses últimos 25 anos do século XX e início do século XXI. Eles são de São Francisco, na Califórnia, onde o Steve Jobs nasceu. O Steve Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955 e quando ele chegou ali por volta dos 20 anos de idade, que é justamente 1975, era um período histórico nos Estados Unidos onde aconteceu muita coisa importante, relevante. Era uma época da cultura hippie nos Estados Unidos, a cultura do paz e amor, que o slogan deles era faça amor, não faça guerra, E justamente o Steve Jobs ele era um associado ideologicamente ao pensamento hippie, e ele era uma pessoa muito diferente assim dos padrões, do que alguém imaginaria que seria um grande empresário, Ele estava totalmente fora do padrão de paletó, gravata. Ele era uma pessoa ligada ao movimento hippie, então ele andava descalço. Ele, no começo, lá na sua juventude, ele arrumou um emprego na Atari na época e ia trabalhar descalço, não tomava banho regularmente, então era uma pessoa curiosa, para se falar o mínimo a respeito dele, Mas ele tinha uma visão de como os produtos deveriam ser realizados. Ele não era uma pessoa muito fácil de lidar, teve problemas já no começo da vida. Ele é filho adotivo, Os pais dele, pais biológicos, não tiveram condições de criá-lo, então ele acabou sendo adotado por Paul e Clara Jobs, que da onde veio o sobrenome dele. Mas então essa visão dele sobre como deveriam ser os produtos, e ele tinha uma percepção sobre o que iria vender, o que era útil para as pessoas. Então, quando ele se associou ao Steve Wozniak, aí a genialidade técnica dele, aliada à visão do Steve Jobs, fez com que eles produzissem
algo bem importante. E o que foi esse algo importante que eles iniciaram? Numa certa ocasião, né, o Steve Wozniak ele gostava de brincar lá com os equipamentos eletrônicos na casa dele. O Steve Wozniak trabalhava na HP na época, né? E então ele costumava levar muita quinquilharia para casa e ficar brincando e elaborando, né? E o Steve Wozniak, de brincadeira, ele pensou num computador pessoal, como a gente chama hoje em dia de PC, né? Os computadores na época, eles eram grandes máquinas que ocupavam salas inteiras, né? Se nós lembrarmos os filmes de ficção científica que existiam nos anos 50, 60, os computadores eram aquelas máquinas enormes, né? Até nos desenhos dos Jetsons, por exemplo, nós vemos aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, né? E ninguém pensava num computador pessoal pequenininho. E o Steve Wozniak ele elaborou lá um tecladinho ligado a uma placa. Eu não tenho muito conhecimento técnico para falar a respeito, né? Mas é a ideia do que nós pensamos num computador atualmente. O teclado ligado a uma tela, que na época era uma televisão que ele ligou, né? E ele fez aquilo mais para brincar em casa, para se divertir. E numa ocasião o Steve Jobs estava lá na casa do Steve Wozniak e viu aquilo e ele percebeu que aquilo tinha valor comercial. Então, quando nós falamos da genialidade técnica do Steve Wozniak e da genialidade visionária do Steve Jobs, esse exemplo demonstra bem isso. O Steve Jobs já percebeu que aquilo tinha valor comercial. E foi o Steve Jobs que começou a vender essa ideia para que pessoas comprassem aquele produto. E ali eles criaram a Apple Computer em 1976. Em abril de 1976 os dois se uniram, né, e criaram essa empresa. Existiam outros associados na época e criaram a empresa e começaram a vender essa ideia, que na época era muito rudimentar ainda. Mas esse primeiro equipamento que eles criaram, eles chamaram de Apple I. Isso foi em 1976. Então essa ideia de teclado, tela e um computador integrado foi uma ideia do Steve Wozniak, foi uma criação do Steve Wozniak, mas que o Steve Jobs percebeu que aquilo poderia ser vendido, e dali surgiu o embrião, né, do que seriam os computadores da Apple. E qual foi o próximo estágio aí na parceria dos dois? Daí eles conseguiram vender algumas unidades desse que eles chamaram de Apple I, só que o aporte financeiro deles era pequeno, né? Eles não tinham muito recursos. Daí, essencial foi no ano de 1977, quando entrou um terceiro associado chamado Mike Markula. Ele era um investidor mesmo, né? Já era do ramo aí da informática na época. E esse investidor fez um aporte financeiro de $250 mil para que eles elaborassem um outro computadorzinho já melhor, né? Já é bem mais semelhante do que nós imaginamos os computadores atualmente, que foi o Apple II, né? Ele já era completinho e relativamente completo, né? Não é bem a nossa visão do que nós temos do que é um computador hoje. Então, com o Mike Markula entrando com um aporte financeiro dos $250 mil, daí a empresa deslanchou, né? E o Apple II foi o carro-chefe da Apple, que desde 77, 78 em diante aí, esse computador ele só parou de ser produzido em 1993. Para ver como o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles já tinham uma visão muito adiantada já na época deles. E foi com o Apple II que eles ganharam muito dinheiro, e ali eles conseguiram criar aí a imagem da Apple que nós temos hoje em dia. Relacionado ao nome Apple, também é interessante comentarmos a respeito, porque o Steve Jobs, lá na região onde eles moravam,
A região é chamada de Vale do Silício, justamente porque muitas indústrias, empresas do ramo da informática se desenvolveram e prosperaram naquela região, né? Eles já estavam inseridos nesse meio, né? E é uma região que tem muitas macieiras. E o movimento hippie, ele também é muito ligado à natureza, né? E o Steve Jobs, ele, durante a sua juventude, ele passou muito tempo nessas macieiras, comendo frutos lá, e então era uma fruta que ele apreciava muito. E esse é o motivo dele dar esse nome à empresa, né? Apple, que Apple em inglês significa maçã, né? No nosso idioma, né? Até houve uma preocupação porque a gravadora dos Beatles também se chama Apple, mas não ocorreu nenhuma questão judicial aí processual em relação a direitos autorais, até porque Apple é o nome da fruta, né? Mas o Steve Wozniak, numa ocasião, ele falou que ficou preocupado com essa questão de direitos autorais, né? Mas nunca houve nenhum problema aí a respeito disso. Então o Apple II foi o segundo computador que eles produziram e que ganharam muito dinheiro, daí sim a empresa deslanchou, né? E foi ali o carro-chefe da Apple durante muito tempo. Mas o Steve Jobs, o que faz dele alguém diferenciado é justamente uma opinião muito clara que ele tinha de que os produtos da Apple deveriam ser os melhores possíveis e deveriam ser funcionais. Ele tinha uma visão de que os computadores da Apple não apenas deveriam ser vendidos com o intuito de angariar recursos, mas que eles produzissem o melhor possível com a melhor tecnologia para resolver o problema de quem estivesse usando ali aquele equipamento, né? E como os produtos deles são reconhecidamente muito bons, eles conseguiram ganhar ali o mercado durante muito tempo. Professor Graça, aproveitando aí que foi mencionado o motivo da escolha do nome como sendo Apple, e agora também essa menção da qualidade pretendida nos produtos para que isso fosse identificado pelos consumidores, a logo da Apple é uma maçã mordida. Isso faz referência à figura bíblica do fruto proibido, mas ao mesmo tempo desejável? Exatamente. Como o produto é muito bom, a Apple ela sempre primou ao longo do tempo por um produto que fosse uma tentação, algo muito bom em que não houvesse, que fosse uma coisa prazerosa de se adquirir esse equipamento, né? Então o fato de a maçã já estar mordida quer dizer que a pessoa que adquiriu um produto da Apple não resistiu a um produto tão bom e deu uma mordidinha ali, adquiriu o produto, né? O fato de a maçã estar mordida também está relacionado a esse relato da Bíblia, né, do conto de Adão e Eva, né? Eles terem comido o fruto proibido, que popularmente se diz que é a maçã, né? Sim. A respeito da empresa Apple, após a criação do Apple II e do sucesso que eles alcançaram já na década de 70, final da década de 70 com o Apple II, o que mais a Apple conseguiu produzir assim de tentador para os consumidores? Por isso que é importante nós frisarmos aí a persona do Steve Jobs, né? Ele é a mente por trás dos produtos da Apple. Aconteceu algo interessante em 1980, foi que a empresa Apple ela começou a entrar no mercado de ações, né? Ela abriu para a bolsa de valores, né? Para que as pessoas pudessem comprar ações da empresa. Ao fazer isso, houve um aporte financeiro muito grande na Apple, mais ainda, né? Só que a partir desse momento o Steve Jobs começou a perder controle sobre a empresa. A partir do momento que você coloca a sua empresa para o mercado de ações, investidores começam a colocar dinheiro na tua empresa, mas
você começa a perder o controle dela, começa a ter uma mesa diretora que vai administrar a empresa. Passa a ter um CEO e passa a ter outras pessoas que administram, e o criador da empresa perde um pouco do controle. Foi o que acabou acontecendo na época lá com o Steve Jobs. E uma das características dele é que ele era uma pessoa obcecada pela qualidade, ele era obcecado pela sua visão em relação a como deveriam ser os produtos da empresa. E isso fez com que ele entrasse em muitas brigas internas com as pessoas que administravam a empresa. E segundo os relatos, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Ele era uma pessoa que, se alguém não tivesse alinhado ao pensamento dele, ele gritava, esbravejava, demitia pessoas em acessos de ira. Então isso, falando numa questão de ambiente, de empresa, isso fazia com que muitas pessoas não gostassem dele. E a empresa começou a ficar meio dividida entre aqueles que entendiam a genialidade dele e suportavam as suas manias, e aquelas pessoas que não suportavam. Então isso foi dividindo, e num determinado momento o Steve Jobs, ele convidou uma das pessoas para administrar a empresa, que se chamava John Sculley, que era um dos diretores da Pepsi. Ele gostou da forma como esse senhor havia administrado a Pepsi, que estava ganhando espaço nos Estados Unidos e estava competindo com a Coca-Cola, que sempre foi a maior empresa do ramo, né? E a maior empresa no ramo da informática é e sempre foi, né, a IBM. E o Steve Jobs, ele se familiarizou com a disputa entre Apple e IBM, com a disputa Pepsi e Coca-Cola, e decidiu chamar essa pessoa, o John Sculley, para administrar, fazer parte da mesa diretora da Apple. E esse camarada aí, o John Sculley, ele tinha uma visão empreendedora, e esse pessoal ele preza muito por um bom ambiente de empresa. E ele identificou que um dos problemas do ambiente na Apple estar ruim era o próprio Steve Jobs, né? E é ele que depois acaba argumentando com os outros administradores da empresa que o Steve Jobs precisaria ser removido porque ele estava criando muito problema. Primeiramente, o próximo computador, o próximo projeto que a Apple estava produzindo se chamava Lisa. Alguns até argumentam que esse nome foi escolhido em homenagem à própria filha que o Steve Jobs tinha, de um relacionamento anterior, mas ele dizia que não. A sigla Lisa significava lá eu não lembro agora, mas ele dizia que era apenas uma coincidência, que não era em homenagem à filha dele, né? Mas muitos analistas, né, muitos biógrafos do Steve Jobs dizem que sim, ele estava homenageando a filha, né? Mas esse era o principal projeto da Apple na época, e ele foi removido devido a essas brigas que existiam dentro da Apple. E ele foi designado para um outro projeto, que era o projeto do Macintosh, que era um projeto de um computador mais barato que existia na Apple. E o Steve Jobs, então, ele começou a se dedicar nesse projeto do Macintosh, e acabou que o Macintosh ele se tornou o próximo projeto que foi relevante e que foi um projeto que é reconhecido como algo bom até hoje, né? E em 24 de janeiro de 1984, o Steve Jobs ele fez o lançamento desse computador e chamou um diretor que é reconhecido em Hollywood, que é o Ridley Scott, para produzir um comercial, onde nesse comercial o Steve Jobs ele fez ali uma comparação com o conto do George Orwell, de 1984, que era, no conto do George Orwell, era um futuro distópico, onde
quem dominava o mundo era uma ideologia fascista, que era uma ideologia do Big Brother, né? E a comparação que o Steve Jobs faz de que o conto de 1984 não aconteceria na vida real, porque a Apple iria impedir que o Big Brother dominasse o mundo, que era ele estava fazendo menção ali, na verdade, à IBM, né? Ele estava dizendo que a IBM era o Big Brother do conto de George Orwell e dizendo que 1984 da nossa realidade seria diferente por causa da Apple e por causa do Macintosh, que era um produto barato, né? e de bom gosto, de boa qualidade. O Macintosh ele tinha algumas características que foram marcantes, que ele já tinha um menuzinho, um menu, do jeito que nós temos nos computadores atuais, tinha janelas, tinha o mouse, que era uma revolução para a época, né? O mouse não é uma invenção do Steve Jobs. O Steve Jobs ele viu o mouse na empresa Xerox e pegou a ideia e colocou no computador pessoal, né? Existiam ícones já na tela do Macintosh, então aquilo ali foi um avanço muito grande e foi o próximo grande passo do Steve Jobs. Mas nesse momento a relação deles com os diretores da empresa já estava bem desgastada, né? Embora o produto fosse um produto bom, reconhecidamente bom, mas o ambiente que ele estava construindo dentro da empresa estava muito ruim, né? Uma outra coisa também que prejudicou a visão que todo mundo tinha do Steve Jobs foi que naquela época eles contrataram um outro desses magos da informática, que é o Bill Gates. O Bill Gates ele trabalhou para a Apple nessa época, prestando serviço, e lá dentro da Apple ele pegou essas ideias também de criar o mouse, de usar ícones na tela, como é que chama a tela de área de trabalho? Área de trabalho. E ele roubou, né, essas ideias, né? Ou pegou elas sem permissão, para usar um termo melhor, né? Mas o Jobs também não havia feito isso com a Xerox? Exatamente. A questão da Xerox é que ele teve permissão para olhar, né? E no caso do Bill Gates, não, ele pegou essas ideias. Ele se aproveitou da situação. Ele se aproveitou. E daí o Macintosh começou a vender menos, porque tinha um competidor no mercado, que daí a Microsoft conseguiu produzir uns sistemas ali que eram muito mais baratos. Segundo os especialistas, que não é bem a minha área, era de qualidade inferior, mas para quem tinha pouco recurso, comprava ali um Windows na época e tinha um equipamento semelhante, com preço mais barato. Então as vendas do Macintosh começou a despencar, e aquela visão que todo mundo tinha de que o Steve Jobs era um visionário inquestionável começou a decair cada vez mais, né? E aí é onde que o Steve Jobs ele é despedido da própria empresa que ele criou. Ele ainda era um dos sócios majoritários, a empresa ainda era dele, qualquer lucro que a Apple tivesse, ele teria o percentual, né? Ele não deixou de ser proprietário da Apple, mas ele não poderia mais trabalhar na empresa. Então ele foi demitido da própria empresa que ele criou, ficou um tempo fora. Ele mantinha só as ações, então, do que ele possuía na Apple. Exatamente. Quando você coloca a sua empresa para o mercado de ações, é como eu falei antes, você começa a perder controle sobre as decisões, os rumos da empresa, né? Você obrigatoriamente precisa contratar lá, precisa existir um CEO, precisa existir diretores lá que vão comandar a empresa. E eles é que vão decidir o futuro da empresa. Afinal de contas, começa a ter outras pessoas investindo dinheiro na sua empresa, né? Então ele perdeu o controle da empresa e foi demitido durante esse período. E o que Steve Jobs faz na sequência? Ele tinha muito dinheiro, né? Acumulou muito dinheiro durante esses anos, e ele, durante esse período que ele esteve fora das atividades da Apple, ele comprou a Pixar, que pertencia ao George Lucas,
pertencia à Lucasfilm, né, que é a empresa do George Lucas, e a Pixar se desenvolveu, foi na época em que o Steve Jobs comandou ela, e ele comprou ações na Disney também. Durante um tempo ele foi o maior acionista da Disney, e criou uma empresa também de computador que é a Next, e que também é reconhecida também como com produtos de muita qualidade na época, né? Tanto é que a Apple durante esse período começou a despencar cada vez mais em vendas. A empresa estava à beira da falência quando novamente o atual diretor lá na época convida o Steve Jobs a voltar com as suas ideias para ver se ele consegue reerguer novamente a empresa, né? Daí o Steve Jobs acaba retornando a Apple depois de alguns anos fora. Então ele foi retirado, mas reconheceram que sem ele não estava resolvendo o problema também. O que se diz, né, é que a empresa começou a perder a sua identidade, né? O que fazia a Apple vender era os produtos de qualidade superior. E a Apple começou a reduzir a sua qualidade na época para tentar ganhar mercado, e aí eles perderam a identidade deles, né? Isso, segundo o que muitos analistas dizem, foi o que fez a Apple ali ela se perder na época, e ela estava realmente à beira da falência. Quando o Bill Gates ele adquiriu sem permissão as ideias que ele aprendeu lá na Apple, a Apple processou o Bill Gates. E então o Steve Jobs ele meio que cortou relações com o Bill Gates. Os dois ficaram quase que inimigos na época, né? Mas nesse período que o Steve Jobs retorna à Apple, foi um período que o Steve Jobs ele se associou ao Bill Gates. Ele fez um acordo com o Bill Gates dizendo que ele tiraria todos os processos judiciais contra o Bill Gates se o Bill Gates auxiliasse ele nessa nova ascensão da empresa, né? E o Bill Gates investiu dinheiro na Apple na época, comprou várias ações, colocou dinheiro da Microsoft na Apple para que o Steve Jobs conseguisse novamente erguer a empresa, né? Então isso é um aspecto assim, ó, que o Steve Jobs ele é quase ímpar. Ele era uma pessoa muito geniosa no sentido do temperamento, mas era também genial em entender o que ele precisava fazer para que as coisas dessem certo, né? E quando ele retorna à Apple, quando o Steve Jobs retorna à Apple, ele começa novamente a retomar as suas ideias, né, do que deveria ser os computadores da Apple. E é nessa época que ele começa a entrar no projeto de um novo computador que é o iMac. Enquanto todos os computadores que existiam na época, eles eram aqueles computadores beges, todos uma cor apenas, né? Monocromáticos, né? O Steve Jobs ele vem com uma ideia, né, a ideia não partiu dele, mas ele sabia se assessorar de pessoas que tinham boas ideias, né? As pessoas apresentavam ideias para ele e ele já percebia quais eram as boas ideias, né? E ele começou com a ideia de fazer computadores coloridos, né, que é aqueles computadores onde eram translúcidos, transparentes, que mostrava a engenharia funcionando lá dentro. E esse é um design que ele incorporou em praticamente todos os equipamentos a partir dessa época, né? Essa é outra característica da Apple e do Steve Jobs, que ele cria tendências, né? Praticamente todos os equipamentos começaram a ser translúcidos, né? Começaram a mostrar a engenharia funcionando lá dentro, desde cafeteira e outros equipamentos, começaram a copiar esse design que a Apple criou com o iMac, né? Até filmes de ficção científica, os equipamentos começaram a ser translúcidos, começaram a ser transparentes. Então isso é outra característica também a se destacar no Steve Jobs. O iMac ele não era de tanta qualidade, mas ele era de bom gosto.
E ele também não tinha um gabinete separado, né? Ele era tudo já incorporado ali na tela. Então isso fez com que ele ficasse um computador simpático, bonito, uma estética boa, e vendeu muito, onde que ali ele consegue também reerguer financeiramente a empresa após o seu retorno, né? Então o retorno dele foi triunfal. Foi triunfal. O Steve Jobs, ele é uma história assim de sucesso na questão do empreendedorismo. E ele nesse aspecto de entender como os produtos devem ser na questão do design, de bom gosto, ele é uma pessoa vitoriosa. Tanto é que ele se tornou uma espécie de guru da Apple, né? A Apple, após esse retorno dele, começou a criar uma identidade, e o Steve Jobs ele se tornou quase que um messias dentro da Apple. Existe toda uma reverência à personalidade dele, e aquilo que ele falava se tornava quase uma lei, principalmente após esse retorno, após ele recuperar a empresa. Praticamente ele se tornou inquestionável nas diretrizes de como a empresa deveria continuar, né? Interessante. E o que mais podemos dizer após o iMac? Daí é um sucesso atrás do outro, né? Daí ele, em 2001, no dia 23 de outubro, ele lança o iPod, que revolucionou a indústria das músicas. Nós aí que somos dos anos 80 e 90, nós, quando nos agradávamos de uma música, tínhamos que comprar um CD inteiro, né? Um disco inteiro, e muitas vezes tinha uma ou duas músicas que eram boas ali. No iPod ele te possibilitou comprar apenas uma música, eram centavinhos ali de dólar, você comprava uma música, era um equipamento pequenininho, cabia no bolso, e ali o Steve Jobs ele revolucionou toda a indústria de gravadoras que ficaram reféns da Apple, porque as pessoas deixaram de comprar CD, deixaram de comprar disco, LP na época, e todo mundo ouvia música apenas pelo iPod, que era tipo um Walkman, né? Se ouvia com fone de ouvido, era um hábito que as pessoas haviam perdido, de ouvir música no fone de ouvido sozinhas, né? E o iPod resgatou novamente esse hábito popular, né? E todas as indústrias, as gravadoras, começaram a vender as músicas por intermédio da Apple, que daí eles criaram um aplicativo que era o iTunes, onde a pessoa entrava lá e comprava a música por intermédio do aplicativo que era da Apple. Ou seja, praticamente a Apple criou um monopólio da música na época. Ali no início dos anos 2000, final do século XX, se criou um hábito de piratear música, né? As pessoas baixavam música no computador e armazenavam a música no formato MP3. Com o iPod e o iTunes, o Steve Jobs ele percebeu aí que havia um mercado e que as pessoas, se fosse para pagar baratinho, as pessoas pagariam pela música, né? E como eu falei, toda a indústria musical das gravadoras mudou do dia para a noite. Então isso aí foi uma tacada de mestre, foi um fenômeno cultural, e as gravadoras todas ficaram nas mãos da Apple na época. E ao mesmo tempo resolveu o problema da pirataria, né? Uma indústria legalizada, acessível. Exatamente. Então era bom para todo mundo, né? Porque quando as pessoas baixavam música, o artista também não ganhava nada. Então era bom para todo mundo, mas foi melhor para a Apple, né? A Apple ficou, como nós dizemos aqui no Brasil, né? Ficou com a faca e o queijo na mão, né? E o iPod, ele acabou sendo um embrião de um outro produto também revolucionário. E daí depois do iPod veio o iPhone, né? Em 2007. O iPhone é revolucionário também porque ele tinha internet dentro do celular ali, né? Existiam umas internets em outros celulares antes do iPhone, mas era uma coisa muito ruim, né? Você não conseguia fazer praticamente nada. E a internet do iPhone, né, que era um telefone com internet junto,
ele revolucionou. E um dos aspectos importantes também do iPhone é que quando o iPhone foi lançado, surgiu uma histeria, filas enormes para se comprar o iPhone. E as pessoas compravam o iPhone e saíam erguendo o iPhone como se fosse um troféu e faziam festa. Então o aspecto mítico e popular que o Steve Jobs conseguiu com esse produto foi uma coisa assim absurda, né? E até hoje as pessoas meio que formaram um culto aí à personalidade e aos produtos da Apple, e cada iPhone que é lançado, essas pessoas tem todo um mercado de revender o iPhone anterior e comprar um novo. É uma coisa realmente assim espantosa o que o Steve Jobs e a Apple, claro, né, fizeram com esses produtos. Eu só gostaria de voltar um pouquinho aqui no tempo, que entre o iPod e o iPhone, em junho de 2004, o Steve Jobs ele foi diagnosticado com um câncer no pâncreas, que esse era o câncer que acabaria, né, tirando a vida dele. E isso também foi um choque na época, né, porque de 2004 até 2011, que foi quando ele faleceu, visivelmente a cada apresentação de produto que ele fazia, ele estava cada vez mais magro, e as pessoas começaram a perceber nitidamente que as coisas não iam bem com a saúde do Steve Jobs. No dia 12 de junho de 2005, ele foi convidado para fazer um discurso na Universidade de Stanford, e esse discurso é muito marcante. Lá ele recebeu uma honraria que é dada a pessoas que não têm a formação acadêmica, mas que são reconhecidamente geniais. Essa honraria é chamada de Doutor Honoris Causa, que essa gratificação eles dão para quem reconhecidamente, embora não tenha formação acadêmica, reconhecidamente tem muito a acrescentar ou acrescentou muito à humanidade. Nessa ocasião ele fez um discurso célebre, onde ele nitidamente falava ali sobre a brevidade da vida e que nós temos que aproveitar bem o tempo que nós temos aqui na Terra, né? E ele falou que nós não devemos desperdiçar a nossa vida vivendo a vida de outras pessoas, ou nos preocupando com o que os outros estão fazendo. E uma frase que se popularizou do que ele falava, o que ele falou nesse discurso é "Stay hungry, stay foolish", que traduzindo significa mantenha-se faminto, ou mantenha-se com vontade de fazer as coisas. A pessoa faminta, ela vai em busca do alimento, né? E mantenha-se tolo, que ele quis dizer, que é stay foolish, ele estava se referindo a que nós nunca devemos achar que sabemos tudo. Sempre devemos nos considerar tolos e que podemos melhorar e aprender algo. Essa filosofia dele realmente é o que ele aplicou durante a vida dele, onde ele sempre quis revolucionar o mercado, sempre tinha a visão do que ia melhorar o mercado. Porque veja, não se trata apenas, no caso dele, de colocar produtos no mercado que vende bem. Outras empresas conseguem com a mesma facilidade, com o mesmo resultado que ele. Mas o ponto da filosofia dele era que ele queria que os produtos fossem bons e que resolvessem problemas da humanidade na área da informática, que é o que ele atuava, né? E daí também após o iPhone surgiu o iPad, que foi também um risco de mercado, porque ele não era nem um celular e nem um laptop, era um tablet, né? E também revolucionou o mercado, vendeu muito, e foi talvez ali o último grande ato, né, da vida aí do Steve Jobs. Depois, em 2011, no dia 2 de março, ele apareceu pela última vez, visivelmente magro, né?
e no dia 24 de agosto ele renuncia ao cargo de CEO da Apple, e ali faltaria apenas pouco mais de um mês para ele falecer. No dia 5 de outubro ele acaba falecendo e encerrou aí a sua trajetória de muito sucesso. Falece novo, né? Dá 56, se não me engano, 56 anos de idade. Então faleceu novo ainda, mas nesses 56 anos de vida aí, 30 e poucos dedicado à Apple e à informática, né? Aos computadores. Foi sem dúvida é um ícone, é um dos gênios aí do século XX e início do século XXI. E qual o legado que Steve Jobs deixa para a humanidade? Eu acho que especificamente o conceito, né, da empresa que ele fundou são conceitos de que nós devemos fazer coisas boas, né, produtos de qualidade que resolvem os problemas. Nós vivemos num mundo que é capitalista, e não estou dizendo que a Apple não é, porque é também, né? Mas a ideia do capitalismo que nós percebemos no mundo atual é que o que importa é ganhar dinheiro apenas, né? Se eu vou ganhar mais dinheiro fazendo algo ruim, eu faço o ruim e ganho mais dinheiro. Não era isso que ele pensava. Ele pensava que vamos ganhar dinheiro, mas fazendo coisas boas e de qualidade e que resolverão os problemas das pessoas. Então esse é um ideal muito bom, né? E por isso que existem aí uma série de pessoas que são praticamente fanáticos pela Apple, né? O fato também do Steve Jobs ele ter desenvolvido esse câncer no pâncreas fez com que ele se tornasse também um personagem meio lendário, né? Uma coisa meio messiânica. E tem muitas pessoas que até comparam a Apple como se fosse uma religião onde tem até o seu profeta ali, o seu Messias, que é o Steve Jobs. Eu diria que o maior legado dele é mostrar que é possível nós, nesse mundo capitalista atual, não pensarmos apenas no ganho financeiro, mas sim em fazermos algo bom, colocarmos um produto bom aí para que as pessoas possam usufruir de algo que vai resolver o problema delas. Apesar de ser uma história recente, uma biografia recente, há mais informações ainda que aqueles que estiverem vendo o nosso programa ou ouvindo ele podem adquirir, não é verdade, Graça? Sim, nos canais de streaming da internet nós conseguimos encontrar muitos documentários que falam da vida dele. São inúmeros os documentários, mas vamos comentar aqui 3 filmes. Que o filme é mais didático, é mais interativo, né? Mais fácil mais palatável, né? Tem um filme dos anos 90, um filme de 99, né, que é o Piratas da Informática, foi traduzido com esse nome, Piratas da Informática, que muitos chamam de Piratas do Vale do Silício, ou Piratas de Silicon Valley, porque esse é o nome dele lá nos Estados Unidos. Esse é um filme que conta bem o início lá da vida do Steve Jobs, mas também conta a história do Bill Gates nesse filme. E é um filme, como o filme é de 99, então ele vai contar os acontecimentos até mais ou menos aí 97, 98. E em 2013 teve um filme também estrelado pelo Ashton Kutcher, que fisicamente é muito parecido com o Steve Jobs, né? E no ano de 2013 ele fez o papel do Steve Jobs, e o nome do filme é Jobs. Esse filme ele conta praticamente toda a trajetória do Steve Jobs, pega desde a época em que ele era um hippie na juventude e vai até o lançamento do iPod, se eu não estou enganado. E tem também um filme de 2015 com o Michael Fassbender no papel de Steve Jobs, que esse ele já faz um recorte menor ali da vida, começando com o lançamento do Macintosh, dali pra frente, né? E o nome do filme é Steve Jobs e quem faz o papel é o Michael Fassbender. Eu recomendaria esses 3 filmes
Existem, como eu falei, muitos documentários que nos canais aí da internet nós conseguimos encontrar. Então, dessa forma, encerramos mais este programa, Biografia Histórica, hoje analisando a vida de Steve Jobs. Esperamos sua companhia no futuro e, por ora, solicitamos que nos indique para os seus. Também aguardamos os seus comentários, suas ponderações por meio de seus comentários abaixo. Saudações! Inscreve-te na Histórica.